E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. O pessoal que faz a grade da loteca aí, as loterias, tem que se decidir, né, se vai ter concurso no meio de semana ou não, né? Porque segundo o site oficial lá não tem nenhuma informação se vai ter o mês inteiro de loteca meio de semana. Esse é o primeiro vídeo falando sobre o concurso 1141 e essa grade aqui ela saiu na sexta-feira. Eu busquei alguma informação, mas não encontrei nada, né, falando se vai ser o mês inteiro, mas enfim. Vamos aí falar sobre a grade e já avisando aí, nessa grade aqui eles deram uma bela de uma complicada aqui, colocando times lá de fora e ainda por cima começo de temporada e amistoso. Aí como é que você tem uma base de como que o time vai vir, né? Complicado, né? Mas aqui tem que ser na pura sorte mesmo. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Grêmio e Corinthians. O que eu trago de informação aqui, que o último jogo do Grêmio, aqui tá falando que foi contra o Corinthians, né? Empate em 0 a 0 pela Copa do Brasil, mas o Grêmio jogou nesse final de semana e venceu muito bem aí o Atlético Paranaense na casa do Atlético por 2 a 0. Depois desse jogo aqui do Corinthians, né? Antes, venceu o Vasco em casa, lá naquele lamaçal por 1 a 0. E antes disso, outro empate aí com o Corinthians em casa em 2 a 2. Já o Corinthians, né, aqui tá falando empate contra o Grêmio, mas ele também jogou nesse final de semana, empatou em casa contra o Juventude. Não foi um resultado muito bom, porque o Juventude estava com 2 jogadores a menos e o Corinthians não conseguiu fazer um gol aí para sair com vitória nessa partida, né? Antes desse jogo contra o Grêmio, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 e em casa empatou com o Grêmio em 2 a 2. Aqui em desempenho que eu trago como é Copa do Brasil, né? O Corinthians fora, nos seus últimos 5 jogos, 4 ele perdeu. Uma informação bem relevante aqui que o Grêmio, nos seus últimos 6 jogos, em casa, 4 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa contra o Cuiabá e o Corinthians vai jogar em casa contra o Bragantino. Últimos encontros entre eles, o Grêmio tem 2 vitórias, são 9 empates e 4 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora no dia 31/7 de 2024, na casa do Corinthians, empate em 0 a 0. E antes disso, no dia 25/7, pelo Brasileirão, empate de novo na casa do Corinthians em 2 a 2. Eles estão se encontrando bastante nesses últimos dias, né? Como de praxe aí, nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, né? Essa partida aqui é uma partida para duplos, vendo que as duas equipes aí empatam muito nos seus últimos confrontos, mas para essa partida aqui não vou ir de duplo, eu tô indo seco na vitória aí do Grêmio. Jogo 2, Ceará e Guarani. O que eu trago aqui de informação, o último jogo do Ceará, fora de casa empatou com o América em 2 a 2, em casa venceu o Botafogo por 4 a 1 e fora de casa venceu o Avaí por 1 a 0. Já o Guarani, ele tá vindo de vitória em cima do Brusque por 1 a 0, fora de casa empatou com o Amazonas em 1 a 1 e em casa perdeu para o Goiás por 3 a 2. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 7º colocado com 26 pontos, em 18 jogos tem 7 vitórias, são 5 empates e 6 derrotas. Já o Guarani, ele é o último colocado aí do campeonato com 11 pontos, em 18 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Próximo jogo do Ceará será fora de casa contra o Goiás e o Guarani vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, o Ceará tem 3 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Guarani. O último confronto foi só lá em 2023, no mês 8, empate na casa do Guarani em 0 a 0. Antes disso, no mês 4 de 2023, na casa do Ceará, o Guarani venceu por 3 a 0. Mas agora os tempos são outros, né? O Guarani tá numa situação bem difícil, é muito complicado vencer o Ceará em casa. O Guarani com apenas 2 vitórias aí no campeonato, é muito difícil, né, apostar numa zebra aí que seja a vitória do Guarani. Então, por esse motivo, olhando os números aqui, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Jogo 3, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Eu trago de informação, o último jogo aí do Vasco foi contra o Bragantino em casa, empatou em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, outro empate, né, fora de casa contra o Atlético Goianiense e fora de casa perdeu para o Grêmio por 1 a 0. Já o Atlético Goianiense em casa perdeu para o Botafogo por 4 a 1 pelo Brasileirão. Em casa, pela Copa do Brasil, empate com o Vasco em 1 a 1 e fora de casa perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Aqui em desempenho, como se trata da Copa do Brasil, que eu trago de informação que nos últimos 4 jogos, 4 o Atlético Goianiense perdeu quando joga fora de casa. E o Vasco, nos seus últimos 4 jogos em casa, 3 ele conseguiu vencer. Próximo jogo do Vasco aí será um clássico contra o Fluminense e o Atlético Goianiense vai jogar fora de casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 9 vitórias, são 4
4 empates e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. O último confronto foi agora há pouco tempo, né, dia 31/7, primeiro jogo aí da Copa do Brasil, empate na casa do Atlético Goianiense em 1-1. Antes disso, no mês 7 de 2024, vitória do Vasco na casa do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Tô considerando essa partida aqui bem difícil para o Atlético Goianiense. Apesar desse empate aqui contra o Bragantino, o Vasco jogou muito bem e agora, como é Copa do Brasil, provavelmente o estádio vai estar lotado. O Atlético Goianiense tá vindo de uma derrota aí grande, né, contra o Botafogo. Não tô acreditando muito numa vitória do Atlético Goianiense, mas pode ser que empate. Então, por esse motivo, eu tô indo de Vasco da Gama e empate no jogo 3 aqui da Loteca 1141. Jogo 4, Alavés e Huesca. Aí começa a complicar, né? Aqui não tem nem o que analisar, viu? Tentei buscar informações, mas, gente, é uma pré-temporada, jogos amistosos. A gente nem sabe se os jogadores são os titulares que estão jogando. Tem alguns jogos aqui que eles fizeram já nessa nova temporada, mas amistosos e ainda assim com times bem desconhecidos, né? A maioria deles, né? Vamos passar aqui pelo Alavés. Perdeu para o Hércules por 1-0, amistoso. Mando de campo dele, né? O Alavés venceu o Tenerife por 2-1. Mais um mando de campo aí, o Alavés empatou com o Levante. Tudo agora nessas últimas semanas. O Huesca, com o mando de campo dele, ele perdeu para Andorra por 1-0. Mais um amistoso aqui, perdeu para o Espanhol. E outro amistoso venceu o Osasuna por 2-1. Desempenho não tenho nada, né? Porque são tudo amistosos, né? Não adianta muito pegar a última tabela aí do campeonato, né? Porque não faz sentido. Próximo jogo aí do Alavés será contra o Osasuna. E o Huesca já vai fazer seu primeiro jogo aí pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, contra o Elche. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Alavés, não há empates e são 3 vitórias para o Huesca. A última partida foi no mês 4 de 2023 pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Alavés na casa do Huesca venceu por 1-0. Antes disso, em 2022, o Alavés em casa pelo Campeonato Espanhol também venceu o Huesca por 2-1. Sinceramente, não tem muito o que fazer. Olhando esses números aqui, eu tô indo seco na vitória do Alavés. Mas, sinceramente, é um jogo muito difícil. Aqui é jogo para triplo. Mas, sinceramente, aqui eu tô tentando a sorte e vou deixar meus duplos aí para partidas mais complicadas. E pelo menos a gente tem uma noção, né, do que tá acontecendo. Jogo 5, Arsenal e Bayer Leverkusen. Aqui já dá para ter uma base, né, mas é aquela coisa, né? É um amistoso. Dois times aí que fizeram bons campeonatos nos seus países, né? O Bayer Leverkusen campeão alemão, o Arsenal aí quase conseguindo ser campeão. Mas, será que eles vão vir com time titulares, com as novas contratações? Complicado, né? Então, vamos lá, né? O último jogo do Arsenal foi um amistoso aí contra o Liverpool, perdeu de 2-1 no dia 31/7. No dia 27/7, tudo esse ano, hein, pessoal? O Arsenal venceu o Manchester United por 2-1 e no dia 24/7, empate contra o Bournemouth em 1-1. Já o Bayer Leverkusen, amistoso também no dia 3/8 contra o Lens, empate em 2-2, venceu o Hot Wheels. Quase Hot Wheels, né? Vamos colocar aqui o Hot Wheels, né? Venceu o Hot Wheels aí por 2-1. E pela Copa da Alemanha, aqui já um jogo valendo alguma coisa, né? Venceu por 1-0 o Kaiserslautern. Aqui foi um jogo pela Copa da Alemanha. Então, pelo menos aqui dá pra ter uma base, né? Mas é o Bayer Leverkusen, né? Desempenho, gente, não tenho nada, né? Porque se trata de amistosos. Próximo jogo aí do Arsenal será contra os Wolves, já pela primeira rodada do campeonato inglês. E o Leverkusen tem mais um amistoso aí contra o Betis. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa. E aqui é um jogo para duplo, viu? Porque é um jogo bem complicado, duas equipes grandes, mas não dá para saber se eles vão vir com titulares ou não, né? Eles usam muitos desses amistosos aí para ganhar dinheiro e para fazer teste também, né, das novas contratações, ver como é que o time vai se encaixar. Aqui eu tô indo seco no Arsenal, mas é jogo que cabe um duplo aí, né? Vamos dizer teoricamente que eles venham com o time titular. É para ser um baita de um jogo, né? Então eu colocaria um duplo aberto aí, porque são duas equipes bem ofensivas. Jogo 6, Aston Villa e Atlético de Bilbao. Aston Villa tá vindo aí de amistoso contra o Leipzig, perdeu de 2-0. Outro amistoso contra o Colombia's Crew, perdeu também de 4-1. E venceu o Spartak, não é o de Moscou, né? É o Spartak Trnava, por 3-0. Já o Atlético de Bilbao tá vindo de vitória em cima do Eibar, amistoso também.
perdeu para o Sporting por 3-0, deve ser o Sporting de Portugal. E o outro amistoso aqui venceu o Racing Santander por 2-1, outro amistoso. Desempenho eu não trago nada. Próximo jogo aí do Aston Villa será contra o Borussia Dortmund, amistoso. E o Atlético também tem um amistoso aí contra o Stuttgart. Confrontos entre eles não tem muita coisa. E pelo que apresentou no ano passado no campeonato dos seus países, eu tô levando mais fé aí no Atlético de Bilbao. Mas como se trata de um amistoso, não dá pra saber como é que eles vão vir. Eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 7, Southampton e Lazio, mais amistoso. Southampton aí venceu o Millwall por 1-0, perdeu para o Oxford United por 2-0 e venceu o Montpellier por 3-1. Já a Lazio venceu Frosinone por 2-0, venceu Hansa Rostock por 3-0 e empatou com o Triestina por 1-1. Tudo amistoso. Desempenho eu não tenho nada. Próximo jogo aí do Southampton será contra o Getafe e a Lazio vai jogar contra o Cádiz. Confrontos entre eles não tem muita coisa e vamos lá, né? Tentar extrair alguma coisa daqui que tá difícil esses amistosos. Levando em consideração aí de como foi, né, o último campeonato de cada país das duas equipes, eu tô indo seco aqui na vitória da Lazio, mas sinceramente, gente, não tem o que fazer, mano. Eu acho que as loterias erraram bastante aí de colocar esses jogos amistosos aí. Colocava a Série D, Série C, qualquer outra coisa, né? Campeonato argentino que tá rolando. Mas é colocar esses amistosos aí, começo de temporada, não tem o que analisar. É um jogo quase que festivo. É a mesma coisa se eles colocassem time do Zico contra o time do Ronaldinho Gaúcho final de ano. Como é que a gente vai analisar um negócio desse? Mas enfim, jogo 8, Atlético Mineiro e CRB. Ali em cima tá aparecendo o jogo 6, mas é o jogo 8, tá, pessoal? Último jogo aí do Atlético Mineiro, perdeu para o Criciúma por 2-1 esse final de semana. Antes disso, empatou com o CRB pela Copa do Brasil, fora de casa por 2-2 e em casa venceu o Corinthians por 2-1. Já o CRB tá vindo desse empate contra o Atlético Mineiro em 2-2. Antes, em casa, empatou com o Santos em 1-1. E mais um empate fora de casa contra o Goiás em 1-1. Como é Copa do Brasil, né, o que eu trago aqui em desempenho, que dos últimos 12 jogos, 10 o Atlético Mineiro conseguiu marcar gols. E já o CRB, nos seus últimos 6 jogos, 5 ele consegue marcar. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será o clássico contra o Cruzeiro e o CRB vai jogar em casa aí contra o Novo Horizontino. O Atlético Mineiro vai jogar fora. Confrontos entre eles tem pouca coisa, né? Apenas esse jogo aí pela Copa do Brasil, empate em 2-2. Levando em consideração de como foi o jogo lá, né? O CRB estava vencendo por 2-0, deixou o Atlético Mineiro empatar e quase que o CRB perde essa partida aí se não fosse por um toque de mão, né? Que invalidou o gol. Tô acreditando que em casa o Atlético Mineiro vai para cima do CRB e por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 9, Bahia e Botafogo. Último jogo aí do Bahia, não é esse jogo aqui contra o Botafogo, é um jogo do final de semana. Perdeu para o Fluminense por 1-0 fora de casa. Aí teve esse jogo aqui pela Copa do Brasil, empate com o Botafogo em 1-1. Antes disso, outro empate em casa contra o Internacional em 1-1 e mais um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense em 1-1. O Bahia tá perdendo aquele brilho, hein? Tava jogando bem, conseguindo os resultados, agora tá dando umas derrapadas, hein? Abriu o olho. O Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 4-1 fora de casa, empatou com o Bahia pela Copa do Brasil em casa em 1-1 e em casa perdeu para o Cruzeiro por 3-0. Aqui em desempenho, o Bahia, nos seus últimos 5 jogos, 4 sofreu gol primeiro. E o Botafogo, nos seus últimos 4 jogos, 3 ele marcou o gol primeiro. Próximo jogo aí do Bahia será um clássico contra o Vitória. E o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, o Bahia tem 6 vitórias, são 3 empates e 6 vitórias para o Botafogo. Bastante equilibrado, né? O último jogo foi pela Copa do Brasil, né? 1-1 entre eles. Antes disso, no mês 5 de 2024 pelo Brasileirão, o Bahia fora de casa tem um triunfo em cima do Botafogo por 2-1. Bom, a torcida já não apoiou muito o Bahia nesse último jogo agora do final de semana. Como eu disse, né, o time tá dando umas derrapadas. A vantagem aqui é o Bahia jogando em casa. Fez uma boa partida contra o Botafogo. Essa partida do final de semana não tava com o time titular, né, o Bahia. Então, para essa partida aqui, tô acreditando que vem um time reforçado e vai ser um jogo daqueles, né? Por esse motivo aqui, eu tô indo de triunfo do Bahia e vitória do Botafogo. Jogo 10.
Bragantino e Atlético Paranaense. O último jogo do Bragantino, né, foi um empate com o Vasco em 2-2. Antes disso, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 e em casa perdeu para o Fluminense por 1-0. O Atlético Paranaense está vindo de uma derrota agora no final de semana, perdeu para o Grêmio por 2-0. Antes, pela Copa do Brasil, venceu o Bragantino por 2-0. Fora de casa, venceu o Cuiabá por 2-1 e em casa venceu o Cerro Porteño por 2-1. Aqui em desempenho, o Bragantino, dos seus últimos 5 jogos em casa, 4 ele conseguiu vencer. E nesse confronto, os últimos 4 jogos, 3 conseguiu vencer em casa. Próximo jogo aí do Bragantino será contra o Corinthians fora de casa e o Atlético Paranaense também vai jogar fora de casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Bragantino, 3 empates e 5 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi pela Copa do Brasil agora há pouco tempo, né? O Atlético Paranaense venceu por 2-0. Antes disso, no mês 7 de 2024 pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Bragantino em casa por 1-0. Bom, tô acreditando que nessa partida aqui o Bragantino vai para cima do Atlético Paranaense, vai tentar de todas as maneiras conseguir um bom resultado, mas o Bragantino é aquele time que não tem o costume de marcar muitos gols, né? Por esse motivo, né, eu tô indo de Bragantino e empate entre eles. Jogo 11, Ipiranga e Caxias. O que eu trago aqui de informação, o último jogo do Ipiranga venceu o Náutico por 2-1, fora de casa. Em casa empatou com o Botafogo da Paraíba em 2-2 e fora de casa outro empate contra o Aparecidense em 0-0. Já o Caxias venceu Confiança por 1-0 em casa venceu São José por 1-0 e fora de casa perdeu para o Londrina por 2-0. Aqui em classificação do campeonato, o Ipiranga ele é o 6º colocado com 24 pontos, em 14 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Caxias ele é o 15º colocado com 15 pontos, em 14 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Ipiranga será fora de casa contra o Floresta e o Caxias vai jogar em casa contra o Ferroviário. Últimos confrontos entre eles, o Ipiranga tem 2 vitórias, são 4 empates e 2 vitórias para o Caxias. O último confronto foi em janeiro de 2024, na casa do Ipiranga, empate em 2-2, e antes disso, no mês 3 de 2023, na casa do Caxias, o Caxias venceu por 3-0. Ambos os jogos aí pelo Campeonato Gaúcho. Bom, olhando a posição ali do Ipiranga, né, jogando em casa e vendo esses últimos números aqui, tô levando muito em consideração as últimas partidas, eu tô indo seco na vitória do Ipiranga, apesar de ser um clássico aí gaúcho, né? Clássico é sempre complicado, mas eu tô acreditando mais na vitória do Ipiranga. Jogo 12, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, nesse final de semana, empatou em 1-1 fora de casa contra o Internacional. Antes disso, tinha perdido para o Flamengo por 2-0. Em casa, perdeu para o Vitória por 2-0 também. E fora de casa, perdeu para o Fluminense por 1-0, hein? Que campanha essa do Palmeiras, hein? Já o Flamengo, fora de casa, perdeu para o São Paulo por 1-0. Em casa, tinha vencido o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Por 2-0. E em casa, venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Aqui em desempenho, nos seus últimos 7 jogos, 6, o Palmeiras faz menos que 2 gols e meio. E o Flamengo, nos seus últimos 4 jogos, 3 também faz menos que 2 gols e meio. Próximos jogos deles, né? O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro. Últimos confrontos entre eles, o Palmeiras tem 2 vitórias, são 5 empates e 8 vitórias do Flamengo. No último jogo aí pela Copa do Brasil, né? Que nós vimos ali em cima, 2-0 para o Flamengo. Antes disso, no mês 4 de 2024 pelo Brasileirão, empate em 0-0 na casa do Palmeiras. Considero um dos jogos aí mais complicados dessa grade. É bem capaz aí do Palmeiras vir com tudo aí pra cima do Flamengo. O problema é que é o Flamengo, né? Não pode vacilar. Também tô acreditando que vai ser uma das melhores partidas aí da grade. E aqui não tem como, né? Tô usando mais um dos meus duplos. Para essa partida aqui eu tô indo de Palmeiras e empate entre eles. Mas se você tem condições eu colocaria um triplo, viu? Jogo 13. Fluminense e Juventude. Último jogo aí do Fluminense, nesse final de semana, venceu o Bahia, né, por 1-0. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Juventude por 3-2, mas como é apenas um gol de diferença, né, tá tudo em aberto. Fora de casa conseguiu vencer o Bragantino por 1-0 e em casa venceu o Palmeiras por 1-0. Já o Juventude, com 2 jogadores a menos, né, nesse final de semana aí, conseguiu empatar na casa do Corinthians em 1-1. Pela Copa do Brasil, venceu o Fluminense por 3-2. Pelo Brasileirão, em casa, perdeu para o Criciúma por 2-1 e fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação, nos últimos 6 jogos, 5, o Juventude fora de casa ele perdeu. O Fluminense, né, nos seus últimos 4
4 jogos, 3 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Fluminense será um clássico contra o Vasco fora de casa e o Juventude vai enfrentar o Botafogo em casa. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem uma vitória, são 2 empates e 3 vitórias para o Juventude. O último jogo foi pela Copa do Brasil, o Juventude venceu por 3-2 em casa e antes disso, no mês 6 de 2024, na casa do Fluminense, empate em 1-1. Aqui mais um jogo super difícil aí pela Copa do Brasil. Eu acho que esse gol do Fluminense no final da partida aí, deixando a partida em 3-2, deixou muitas esperanças aí para o time do Fluminense e para a torcida. Com certeza vai ter o estádio lotado e tô acreditando aí que o Juventude vai ter que ter muita força para aguentar a pressão do Fluminense, né? Para essa partida aqui eu tô indo de vitória do Fluminense e empate entre eles, viu? Jogo 14, Goiás e São Paulo. O último jogo aí do Goiás ele perdeu para o São Paulo por 2-0. Lembrando, né, que o Goiás está jogando agora nesse final de semana, por enquanto tá perdendo de 2-0 para o Novo Horizontino. Antes dessa partida aí do São Paulo, empate em casa contra o CRB em 1-1 e fora de casa venceu o Guarani por 3-2. O São Paulo ele tá vindo de vitória em cima do Flamengo em casa por 1-0, em casa pela Copa do Brasil venceu o Goiás por 2-0 e fora de casa perdeu para o Fortaleza por 1-0. Desempenho que eu trago de informação aqui, dos seus últimos 10 jogos, em 8 o Goiás sofreu gol primeiro. O São Paulo nos seus últimos 4 jogos, 3 ele conseguiu marcar primeiro. Próximo jogo aí do Goiás será contra o Ceará em casa e o São Paulo vai jogar contra o Atlético Goianiense em casa também. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Goiás, 1 empate e 8 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi pela Copa do Brasil, né, entre eles agora, na semana passada, 2-0 para o São Paulo em casa. E antes disso, só no mês 10 de 2023, na casa do Goiás, o Goiás venceu por 2-0. Bom, pelo que apresentou o São Paulo contra o Flamengo, se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Goiás, e levando em consideração que agora, nesse exato momento, o Goiás está perdendo, né, para o Novo Horizontino, apesar de não estar com o time completamente titular, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mas considero essa partida aqui equilibrada, né, porque é difícil vencer o Goiás na casa do Goiás, né. Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um duplo aqui no Goiás, acreditando aí que o Goiás pode dar muita pressão, né? Às vezes a partida tá empatada e no finalzinho o Goiás consegue um gol, acaba vencendo a partida, né? Mas o São Paulo termina classificado, né? Pode acontecer. Bom, pessoal, as primeiras informações aqui do primeiro vídeo da Loteca 1141 foram essas. Vamos esperar para ver o que a Loterias vai fazer para esse mês de agosto, né? Porque até agora não tem nada oficial. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe suas informações, seus palpites. Vamos ver como é que vai ser essa Loteca 1140, que tem possibilidades de acumular, né? Mas vamos ver, né? Agradeço se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!